Fala guerreiro, guerreira, bom dia. Vamos dar sequência aqui ao nosso projeto Direito Penal. Hoje iremos abordar entre os artigos 121 e o 180, os principais artigos incidentes em prova. Vamos estar falando da parte especial do nosso Código Penal. Se é a primeira vez que você vem aqui no canal e você não é inscrito, eu peço para você se inscrever e acompanhar diariamente as dicas que eu posto voltadas para concurso público. Sem mais delongas, vamos dar início ao nosso projeto. Vamos começar o artigo 121, homicídio simples, que é matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos. E eu tenho também uma diminuição de pena, ou seja, uma atenuante. E o que se enquadra como atenuante? Crime cometido por relevante valor social ou moral e domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Então, para que se enquadre esse domínio de violenta emoção, é necessário que o crime ocorra logo em seguida e a injusta provocação da vítima. Essa provocação, ela não pode ser justa, tá? E detalhe, no homicídio, o juiz poderá reduzir a pena, no caso da atenuante, de 1/6 a 1/3. E no caso do homicídio culposo, que nós temos também no nosso artigo, o juiz ele pode deixar de aplicar a pena, se a consequência daquele homicídio culposo for tão grave que a pena se torne desnecessária. Um exemplo que eu uso muito com frequência é no caso de um pai ou a mãe deixar o seu filho dentro do carro para ir rapidamente a uma farmácia e a criança dentro do carro sozinha, ela vem a óbito ali de repente por conta de um vazamento de gás do ar-condicionado, como já aconteceu aqui na minha cidade. E eu tenho agora o homicídio qualificado, Lembrando que o homicídio qualificado ele é um crime hediondo de acordo com a Lei 8.072, a Lei dos Crimes Hediondos. E quais são as qualificadoras do homicídio? Homicídio mediante pago ou promessa, motivo torpe, motivo fútil, com emprego de veneno, fogo explosivo ou tortura e a traição, e para assegurar a execução ou ocultação de outro crime. A pena é de reclusão de 12 a 30 anos. Também temos aqui o feminicídio, contra a mulher por razões da condição do sexo feminino e contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal. O 142, Marinha, Aeronáutica e Exército, Forças Armadas. 144, os órgãos da segurança pública, no exercício da função ou em razão dela, e contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau em razão dessa condição. Ou seja, se uma pessoa ele mata ali o cônjuge, um filho, de um policial penal, de um policial civil, de um policial militar, em razão da condição de ser um policial, também será qualificado. E com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. E o homicídio contra menor de 14 anos. Como eu havia falado lá no começo do homicídio culposo, o sujeito ele não tem a intenção. A pena, detenção de 1 a 3 anos. E o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária, como eu tinha falado com vocês. Temos agora as lesões corporais. Artigo 129, ofender a integridade corporal ou saúde de outrem. Qual é a pena? Pena de detenção. Dentro das lesões corporais, nós temos a lesão corporal grave e a lesão corporal gravíssima. Vamos falar da lesão corporal grave. Pena dela, reclusão de 1 a 5 anos. Lembrando que na pena de reclusão eu tenho os regimes fechado, semiaberto e aberto. E na pena de detenção eu tenho o regime semiaberto e o regime aberto, As características da lesão corporal grave: incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, debilidade permanente de membro, sentido ou função e aceleração de parto, perigo de vida. Já na lesão corporal gravíssima, a pena é de reclusão também e de 2 a 8 anos. E as características dela: incapacidade permanente para o trabalho. Na lesão corporal grave é por mais de 30 dias. Aqui na gravíssima é incapacidade. Temos também enfermidade incurável, perda ou inutilização do membro, sentido ou função, deformidade permanente e o aborto, As características aí da lesão corporal grave e gravíssimo. E tem também lesão corporal seguida de morte. Se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo,
pena reclusão de 4 a 12 anos. Por quê? Se ficar comprovado que o agente ele quis aquele resultado, ele não vai responder por lesão corporal seguida de morte, ele vai responder por homicídio. Então é muito importante vocês se atentarem, né? Ou seja, se as circunstâncias elas evidenciam que o agente, né, o agressor, ele não quis, né, aquela situação, ou ele não imaginou, não calculou que pudesse acontecer aquilo. No caso, o sujeito está brigando, ele dá um soco em uma pessoa, a pessoa cai ali, bate a cabeça e vem a óbito. Mas repara o seguinte, foi uma briga, né? Então, assim, se ficar comprovado que ele não quis aquele resultado fim, que foi a morte da vítima, ele vai responder por lesão corporal seguida de morte, né? E dependendo da situação ali, pode ser que tenha até uma atenuante diante das circunstâncias que aconteceu, tá? E eu tenho a diminuição de pena também nas lesões corporais, né? Crime cometido por relevante valor social ou moral, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, redução de 1/6 a 1/3, tá? Eu tenho aqui agora os crimes contra a honra. Nós temos calúnia, difamação e injúria, são crimes bem conhecidos já, né? Calúnia é você imputar crime a alguém, difamação é você ofender a reputação de alguém e injúria, né? Temos aí injúria religiosa, injúria racial. Temos aqui agora crimes contra o patrimônio, né? Muito conhecido também o artigo 155, furto, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. E eu tenho a majorante do crime de furto. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Ou seja, praticar o crime de furto durante o repouso noturno não é uma qualificadora, é uma majorante, tá? Eu tenho também aqui o furto privilegiado. No furto privilegiado pode ocorrer a substituição da pena. Quais são as características que se enquadra o furto privilegiado? O agente ser primário, ser de pequeno valor a coisa furtada. O juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 e aplicar somente a pena de multa. E o bizu que eu trago para vocês aqui equipare-se a coisa móvel, a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico, tá? Agora nós temos as qualificadoras do crime de furto, tá? Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. E agora nós temos as qualificadoras, né? Se o furto ele é praticado com destruição ou rompimento de obstáculo, com abuso de confiança da vítima, mediante fraude e com emprego de chave falsa e mediante o concurso de 2 ou mais pessoas. Temos também aqui, foi incluído pelo pacote anticrime, qualificadora do uso explosivo, ou seja, se houver emprego de explosivo ou artefato análogo que cause crime comum, pena reclusão de 4 a 10 anos. Então falamos sobre o furto, tá? Furto privilegiado, né, que é uma atenuante, caso o agente ali ele preencha alguns requisitos, e temos as qualificadoras, e essa qualificadora traga aí, que o pacote anticrime, a Lei 13.964 trouxe para a gente. Agora vamos falar do roubo. Artigo 157. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Reclusão de 4 a 10 anos e multa, tá? Temos aqui também, as bancas costumam cobrar bastante, o roubo impróprio. O roubo impróprio, ele é um furto que deu errado, tá? Furto que deu errado. Parágrafo 1º. Logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça. Então o sujeito ele entra na casa da vítima ali e ele pega um bem, certo? E aí aquela vítima, ela acorda ou chega alguém na casa e se depara com aquele meliante. Então ele logo em seguida ele ameaça a pessoa que chegou ali para que ele saia com aquele pertence, com aquele bem. Então ele entrou para furtar, ele não ameaçou ninguém na sua entrada, porém na saída, para assegurar, né, que ele levasse, para assegurar a subtração daquele bem, da posse daquele objeto, ele teve que usar a sua violência ou grave ameaça. Então eu tenho o roubo impróprio. E eu tenho o majorante, né, aumento de 1/3 até a metade. Se no crime de roubo, concurso de 2 ou mais pessoas, e se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca, no caso do sujeito roubar alguém ali com uma faca, né, eu tenho uma majorante que pode, né, ter um aumento de pena, um acréscimo de 1/3 até a metade.
tá? E eu tenho a majorante dobro da pena, se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo, de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista. Então, no caso do crime de roubo ser com arma de fogo de uso restrito, né, ou de arma de fogo, eu tenho ali a pena em dobro, tá? E eu tenho as qualificadoras do crime de roubo. Eu tenho duas qualificadoras. Eu tenho o roubo seguido de lesão corporal grave ou gravíssima, pena reclusão de 7 a 18 anos e multa. E eu tenho o roubo, né, com resultado morte, pena reclusão de 20 a 30 anos e multa. O roubo seguido de morte, né, temos aí o latrocínio. Agora nós temos aqui apropriação indébita, artigo 168. Apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha posse ou detenção, pena reclusão de 1 a 4 anos. Repara o seguinte, que na apropriação indébita, o sujeito ele vai se apropriar de um bem que ele tenha posse ou detenção. Então aqui não se enquadra com furto, porque no crime de furto, né, o sujeito ele almeja pegar aquele objeto. Já aqui não, na apropriação indébita ele já tem a posse daquele objeto, só que aquele objeto não pertence a ele, tá? Eu tenho o estelionato, obter para si ou para outra vantagem ilícita, em prejuízo à lei ou mantendo alguém em erro mediante artifício árduo ou qualquer outro meio fraudulento. Teve uma questão que caiu, se eu não me engano, na prova da Polícia Militar do Rio, né, onde o sujeito ele é um frequentador, né, de um estabelecimento e um belo dia ali ele chega, ele observa ali o pessoal, os manobristas, ele pega uma roupa de um manobrista parecida ali e ele vai, finge ser um manobrista, a vítima ali, a suposta vítima, chega com o carro e acreditando estar entregando a chave do seu carro, do seu bem ali para o manobrista, ele entrega de livre e espontânea vontade e o sujeito ele leva, ele vai embora com aquele carro, né? Então repara que ali foi o crime de estelionato, tá? E a forma privilegiada no caso do estelionato, as características, né? Ser o criminoso primário de pequeno valor ou prejuízo. O juiz pode aplicar a pena do furto privilegiado, no caso do estelionato, né? Diminuí-la de 1/3, aplicar somente a multa e substituir a reclusão pela detenção. E agora eu tenho receptação, para fechar com vocês aqui. Artigo 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. E eu tenho a receptação na sua forma qualificada. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, vender, expor à venda ou de qualquer outra forma utilizar em proveito próprio a lei no exercício de atividade comercial. Então aqui, a receptação, o sujeito ele compra ali um objeto que ele sabe ser de furto. Já na receptação qualificada, além dele comprar, né, uma carga ali, um objeto que ele sabe ser objeto de furto, ele ainda expõe à venda aquele objeto. Então ali eu tenho a sua forma qualificada. Ele comprou para ele, né, receptação, sabendo ser de furto, e ele comprou para expor à venda, para vender, receptação na sua forma qualificada. Gente, termino aqui essa revisão com vocês. Espero que os meus vídeos, os conteúdos que eu venho postando para vocês aí com questões, enfim, tudo isso que esteja fazendo uma grande diferença no conhecimento de vocês aí, no conhecimento para vocês também. E reforço que se você chegou até o final do vídeo e você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você já é inscrito e você está fazendo sentido para você, fez sentido, você gostou desse breve resumo que eu fiz aqui, deixe o seu like, deixe o seu comentário aí, tá? Forte abraço, Deus abençoe.